Tá sem som? Tá sem som? Todo mundo tá me ouvindo? Ai, meu Deus! Como estamos aí, pessoal? Prima, ainda sem som? Tá ouvindo, pá? Ai, Paulinha, deve ser alguma coisa aí então no seu som aí. Vê se tá habilitado. Bom, vamos lá, gente. Começar, agora tá ouvindo, que bom, que bom. Bom, vamos começar mais uma live class que acontece agora, toda segunda, 8h08. E a ideia dessa live é que eu possa trazer para vocês ferramentas para que vocês voltem a olhar para a beleza de vocês e reconheçam aquilo que vocês gostam ou não em vocês. E aí, a partir dessas ferramentas, vocês possam escolher e saber como contar para o mundo a mensagem que vocês gostariam, como evidenciar aquilo que vocês amam, esconder aquilo que não gosta tanto, porque tá tudo bem. A gente não precisa, né, sair evidenciando aquilo que a gente não gosta, mas a gente também não precisa ficar camuflando de alguma forma essas coisas, porque elas fazem parte da nossa vida, elas contam a nossa história a partir do nosso corpo, tá? E a ideia dessa live de hoje é trazer informações sobre a cartela de inverno da coloração pessoal. E a ideia nas próximas 4 semanas, né, essa mais 3 semanas, é falar sobre cada uma dessas cartelas durante esse encontro aqui, essa live class que a gente troca, a gente fala sobre assuntos relevantes para a nossa vida e que de alguma forma vocês possam incluir esses assuntos de uma forma prática no dia a dia de vocês. Então a ideia de hoje é a gente falar sobre a cartela de inverno. Mas antes de falar sobre especificamente a cartela de inverno, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre por que as cartelas de coloração pessoal são nomeadas com as estações do ano, né? Por que elas iniciam, né, com inverno, outono, primavera ou verão? E aí tem um sobrenome também nessa cartela. E eu gostaria de fazer um paralelo dizendo que nós somos, na verdade, parte de todo o universo, né? Então a gente sente o universo a partir de quem nós somos, né? Se tá frio lá fora, a gente sente o frio aqui dentro. Se tá quente lá fora, a gente sente quente aqui dentro, a gente esquenta, né? Então nós somos parte desse universo. E a partir disso, nós também somos formadas com características que a gente consegue fazer esse paralelo das características de cores das estações do ano. Então, eu vou começar dizendo que dentro da coloração pessoal, nós temos três dimensões de cor e uma informação de comparação de cor da nossa beleza. A informação de cor, de comparação da nossa beleza, é o contraste pessoal, que a gente falou bem profundamente naquela live que eu falei sobre coloração pessoal. Então, se você tem interesse em saber qual é o seu contraste pessoal, vale você assistir a live de contraste, porque é a única informação da coloração pessoal que a gente consegue identificar online, tá? Então eu fiz um exercício durante a live, ali ao vivo mesmo, e ensinei como vocês colocam esse contraste no dia a dia. Então, das 4 informações que a gente levanta na coloração pessoal, a de contraste é a única que a gente consegue fazer online, tá? As outras 3 são dimensões da cor. Então, é a informação de temperatura, a informação de intensidade da cor e a informação de profundidade da cor. A de temperatura, a gente analisa a mais presença do caroteno ou mais presença da hemoglobina, ou seja, se a pele ela é levemente mais amarelada ou mais rosada, acinzentada, né? Depois a gente tem a informação de intensidade. A informação de intensidade a gente analisa se aquela beleza harmoniza melhor com cores intensas, vibrantes ou cores mais opacas.
E aí a gente tem a quarta informação, que é a informação de profundidade, que a gente analisa se aquela beleza harmoniza melhor com cores mais escuras ou mais claras, tá? Então essas são as 4 informações de cor que a gente levanta durante a coloração pessoal. E aí que vem o paralelo que eu gostaria de fazer com vocês das estações do ano. Então eu vou trazer aqui uma imagem das 4 estações do ano, né? Eu vou até ocultar aqui os comentários, só para vocês enxergarem bem essas estações, né? Então nós temos ali, né? Logo abaixo do meu nome, nós temos a estação de primavera, né? Abaixo dela nós temos a estação de verão, ao lado nós temos a estação de inverno e acima nós temos a estação do outono, tá? E aí, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Que se a gente olhar para essas estações, veja como a estação de primavera e a estação de outono, nós temos a presença do amarelo. E o amarelo é uma cor quente, então são 2 estações que têm mais presença do amarelo, então são 2 estações que, em termos de cor, são estações quentes. Abaixo, nós temos a estação de verão, a estação de inverno, e veja como elas têm mais presença do azul. Então, elas são 2 estações frias, em termos de cor, obviamente, porque em termos de sensação térmica, o verão é quente, né? Mas em termos de cor, olha como a presença do azul está muito forte ali, né? Então, são 2 estações frias, né? Então, a gente tem a primavera e o outono quente, verão e inverno frio, em termos de característica, né? De presença de cor. Aí nós temos, em termos de cores claras e cores escuras, que é a outra informação, que é a profundidade da cor que a gente analisa na coloração pessoal. Veja como a primavera e o verão são estações mais claras do que o outono e o inverno. E se a gente for parar para pensar nessas características, a primavera e o verão têm os dias mais longos do que as noites, enquanto o outono e o inverno têm as noites mais longas do que o dia. Então são estações mais que em termos de tempo, né, o escuro ele está mais presente, porque a noite é mais escura, né? E aí, em termos de intensidade, né, nós temos que a primavera é a estação que mais convida todas as cores a estarem presentes. E o inverno também, né? E a gente já vai falar sobre o porquê, né, que o inverno é mais intenso, mais vibrante. A gente já vai falar mais no detalhe. Enquanto o verão e o outono são estações mais opacas, mais acinzentadas, no sentido de ter a cor lavada. Na verdade, o verão ele é mais acinzentado, porque eu falo que assim, o sol do verão ele é tão forte, tão esturricado, que ele acinzenta, ele lava tudo, né? Então ele deixa tudo lavado e por isso ele é opaco. Enquanto o outono tem, se a gente pega uma folha de outono, ela é fosca, ela não tem aquele brilho, né, como a gente enxerga nas flores e como a gente enxerga no inverno, que eu já vou aprofundar um pouquinho mais, tá? E aí, se vocês forem parar para pensar nessas características e nessas informações que eu acabei de falar aqui para vocês, nós temos as características que a gente levanta na coloração pessoal, né? Que são as nossas informações de pele. Então, por isso que as cartelas são nomeadas com as estações do ano. E eu fiz essa introdução das estações do ano, deixa eu voltar aqui os comentários. E eu fiz esse paralelo, né, com as estações do ano, porque eu quero aprofundar sobre cada uma dessas estações para treinar o olhar de vocês a enxergarem essas características de cor, a enxergarem essas informações de cor, para que vocês consigam depois, a partir desse conhecimento que eu vou treinar o olhar de vocês, vocês consigam pegar essas informações da natureza mesmo e colocar isso na beleza de vocês, para quem é inverno, obviamente, no dia de hoje, tá? Então vamos falar sobre o inverno agora mais profundamente. Bom,
Vamos lá. Eu quero começar com essa imagem aqui de inverno. Eu quero que vocês, depois, quem tiver curiosidade, busquem no Pinterest ou tá no Google paisagens de inverno. E aí vocês vão enxergar, né? Vocês até vão encontrar paisagens com essa beleza que eu estou colocando aqui para vocês, mas de bate-pronto, assim, as primeiras imagens, elas são imagens bem acinzentadas, bem esbranquiçadas, né? Com aquela presença, parece que do cinza, do branco e do preto acabou, parece que a imagem está até em preto e branco, né? E aí a gente entra um pouco e a gente fala um pouco sobre essa temperatura da cor, né? Porque se a gente pega o círculo cromático, nós temos que, e aí a gente divide ao meio, né? Se a gente dividir o círculo cromático ao meio, nós temos que aqui nós temos as presenças das cores com mais amarelo e aqui nós temos as presenças das cores com mais azul. E isso significa que aqui nós temos cores mais assim, mais frias, e aqui nós temos cores mais quentes. Então, cores com presenças do azul são cores mais frias, cores com mais presença do amarelo são cores mais quentes. E aí, quando a gente olha, por exemplo, essa imagem aí do inverno, se a gente inverte o círculo cromático, a gente divide ele, deixa ele bem aqui, ó, olha como a gente enxerga essas cores nessa imagem, né? Então tem muita presença aí, né? Do roxo, do rosado, do azulado ali no céu, né? Aí a gente tem a presença do branco, do preto, do cinza, que são cores frias também, né? Então a paisagem de inverno, ela é uma paisagem escura, porque as noites são mais longas do que o dia. Nós temos uma paisagem mais fria, ou seja, com mais presença aí das cores azuladas, né? Dessas cores rosadas. O céu ele fica mais rosado, o pôr do sol é mais ou menos isso daqui que a gente está vendo, né? Ele traz essa cor, né? Do lilás, do roxo também. Então é uma estação escura, fria, e uma estação intensa. E eu gosto de fazer esse paralelo com a intensidade, porque se a gente for parar para pensar, né, as noites de inverno, elas são noites bem escuras, né, o céu é bem escuro, e aí a gente tem aquela lua e aquelas estrelas bem prateadas, né? Então a gente consegue enxergar esse brilho, né, nessa presença desse contraste da lua, desse contraste das estrelas. E também a gente pode fazer até um paralelo que quando a neve derrete, a neve vira água, e a água, ela, além de ser transparente, ela traz esse brilho, né? Ela traz essa intensidade aí da água mesmo, ela brilha, né? O que estiver por baixo parece que vai estar brilhando. Então, o inverno, ele é uma estação intensa, né? E se a gente for, a quarta informação seria o contraste. Se a gente for olhar essa paisagem de inverno, nós temos belezas, que são belezas que têm ou um baixo contraste escuro, porque é uma estação escura, né? Um médio contraste, ou seja, nós temos cores distantes aí nessa paisagem, ou um alto contraste, que se a gente for olhar nessa parte de baixo aqui dessa paisagem, que é a cor da neve, que é branca, comparada, né, com essa sombra que faz aí na árvore, nós temos uma paisagem com um alto contraste também, né? Então, as belezas, né, os contrastes que são contrastes de inverno, são contrastes ou de baixo contraste escuro, ou de médio contraste, ou de alto contraste, tá? E aí a gente consegue fazer esse paralelo com a beleza, né? Tanto da neve com as sombras, quanto do céu bem estrelado, então o céu escuro com as estrelas bem brilhantes, né? A lua bem prateada, então esse alto contraste ele está presente aí nessa paisagem, tá? E aí eu acho que dessa forma acaba ficando um pouquinho mais fácil de vocês começarem a enxergar, ó. Vou até colocar aqui uma outra imagem. Olha só essa imagem, como ela está bem presente também, ela traz esses tons e essas cores que a gente está falando aqui, né? Então, a gente tem a presença do azul aí, muito presente, a gente tem o rosa, o roxo, né? Com esse distanciamento aí das cores, então um alto contraste está muito presente, né? O médio contraste ali, se a gente for olhar
para as diferenças das montanhas, né? Então, essas dimensões de cor que a gente analisa na coloração pessoal, elas estão presentes na paisagem de inverno, tá? Mas vamos agora para a parte prática, né? Tá, como que a gente coloca essas informações no dia a dia? Como que eu trago essas informações de inverno, essas dimensões de cor para o dia a dia, para as nossas cores de maquiagem, cores de roupa, cores de cabelo e cores de acessório, né? E aí é por isso que eu faço também esse paralelo, né? Com as paisagens. Porque, gente, se a gente for pensar nessas 4 informações da cor, né? De contraste, de profundidade, de intensidade de temperatura, nós conseguimos olhar para os ativos que a gente tem aí na moda e conseguimos trazer esses ativos para o dia a dia, né? Então, retomando, inverno é uma estação, né, de temperatura fria, de intensidade vibrante, de profundidade escura e o contraste, baixo contraste escuro, médio contraste ou alto contraste, tá? Então, vamos lá. Quando a gente olha para as maquiagens, veja como nós temos maquiagens aqui, esses exemplos, que são maquiagens com presença, né, desses tons mais escuros, tons médios, né, escuros, tons mais frios, né? Então, a gente traz esse neutro acinzentado também, né? Então, esses tons mais rosados, acinzentados, e aí a gente pode pegar novamente a cartela por aqui, né? Então, dividiu, eu coloquei aqui para cima as cores mais frias. Então, essas cores são as cores, basicamente, que a gente tem de inverno, tá? Então, o rosa, o verde aqui, ó, ele é mais esmeralda, o azul, né, como um todo, ele é um azul mais frio, e a gente tem o roxo, e aí aqui o roxo indo mais, ficando mais rosado, e o rosa, tá? E aí, na maquiagem, a gente traz essas informações. Então, maquiagens, né, com um tom mais escuro, ela não pode ser uma maquiagem muito clarinha. Então, por exemplo, eu estou usando um batom que ele é um batom de inverno, e aí ele é um batom que ele traz presente mesmo essa cor. Se eu tivesse com cor de boca aqui hoje, eu ia trazer um cor de boca com cor, porque o inverno é isso, ele traz essa informação dessa cor mais escura, né? Não é uma cor que apaga, é uma cor que traz a cor, que traz a cor da beleza natural de forma bem intensa, assim, né? Então, quando a gente fala de base, que é aquela primeira fileirinha, são bases mais rosadas, mais acinzentadas, né? Então, ela tem esse pigmento mais rosado, né? Não são bases, aquelas bases alaranjadas, né? Aquelas bases bem bronzeadas mesmo, né? E aí a dica que eu dou de base é quando você passa, para você testar a base, passa do meio da bochecha, faz uma faixinha aqui, ó, até abaixo aqui do desenho do rosto, indo para o pescoço. Faz uma faixinha, dá uns 5 minutinhos e espera oxidar essa base. Porque o produto em contato com o nosso rosto, ele pode oxidar. E aí, quando ele oxida, ele pode ou amarelar, ou alaranjar, ou ele pode continuar da cor que ele é. E aí, a ideia do teste de base na nossa pele é que ela suma, né? Então, quando você faz essa faixinha e você dá uma leve espalhada, a ideia é que ela suma ali no seu rosto. Se ela não sumir, se ela ficar mais escura ou mais clara, é porque ela está mais escura, então você precisa de um produto um pouco mais claro. Se ela está mais clara, é porque você precisa dele um pouquinho mais escuro. E se ela está alaranjada, é porque você precisa desse produto mais acinzentadinho, mais rosado, tá? Enfim, e se ela está muito acinzentada também, pode ser que você precise de um produtinho um pouquinho mais neutro, tá bom? Aí na segunda linha nós temos a presença ali das sombras, né? Então do que a gente pode passar, por exemplo, nos olhos. Então vai desde um rosado, veja como é um rosado que ele não é clarinho, não é aquela coisa que está sumindo. Ele é um rosado ali meio lilás até, aí vai indo para o rosa, vai indo para o roxo e vai para o cinza. Aqui eu trouxe algumas ideias, né, de maquiagens para vocês testarem aí, né? Então, o berinjela também cabe muito aqui,
tá? Os tons, né? Se quer passar algum verde nos olhos, de repente um verde mais esmeralda, não tanto um verde folha, um verde bandeira, ele é muito quente, ele tem muito mais presença do amarelo, tá? Então, um verde com mais presença do azul, né? E aí, quando a gente fala dos batons, veja como a gente também tem batons, a gente chega até o vermelho, só que esse vermelho, ele tem que ter uns pigmentos de azul, para ele ficar um vermelho mais frio, porque o vermelho puro, ele é um vermelho quente. Então, se a gente tem pigmentos mais azuis, a gente vai cerejando esse batom vermelho. Então, um batom vermelho cereja, ele é um batom mais frio, tá? E então, aí depois a gente vai indo para esses tons mais roxinhos, né? E aí eu tenho aqui a presença, esse meu batom, ele é um batom muito, muito perfeito para cartela de inverno, tá? Porque ele é um batom que ele traz o roxo, ele traz esse tom mais rosado também, né? E aí, se a gente vai indo para um batom mais cor de boca, ele é um batom rosado acinzentado, tá? Aí, por fim, aí embaixo a gente tem o rímel e os desenhos de lápis, enfim, delineadores, que a gente pode, desde um azul, né, como a gente está vendo aí nessas maquiagens maravilhosas aí, essa sombra bem azulada, né, a sombra roxa. Então, se a gente leva essas informações para os lápis, para os delineados, nós temos delineados azuis, berinjelas, o preto também está presente aqui na cartela de inverno, né? Aí a gente tem o rímel que pode ser um cinza chumbo, rímel que pode ser um preto, rímel que pode ser um azul, rímel que pode ser um berinjela, um roxo, super convidado aí para a cartela de inverno, tá bom? Então é isso, de maquiagem, nós temos então tons médios, escuros, tons rosados, acinzentados e os frios. E aí eu gostaria de falar sobre os iluminadores. A beleza de inverno, ela segura o quê? A intensidade, o brilho, né? Então, se vocês passarem iluminador, tá tudo bem, porque vocês vão segurar, né? Obviamente que tem, né, no teste de cor, a gente também encontra belezas de inverno que harmonizam, de repente, com tons mais suaves. Mas, com certeza, essa pessoa também segura os tons mais intensos, né? Porque é uma beleza que está ali presente no inverno, tá? Falamos de make? Agora vamos falar sobre as roupas. Olha só como, se a gente for fazer aquele paralelo, se a gente for lembrar das imagens que a gente viu de inverno, né, das paisagens de inverno, veja como nós temos aqui roupas que trazem essas informações, né? Elas trazem esses tons mais rocheados, elas trazem esses tons, né, que vão indo para esse verde esmeralda, né? Elas trazem esses tons mais rosados, né? Acinzentados, o branco também está presente, né? Os azuis. Então, aqui eu trouxe, obviamente, que looks e ideias, né, de cores bem diferentes, né? Não é tão comum a gente ver esse tipo de mistura de cores, mas eu trouxe mais para provocar mesmo vocês a saírem do lugar comum, né? Mas todos esses tons, né? Se a gente for pensar naquela paisagem de inverno, se a gente for pensar nos tons frios do círculo cromático, se a gente mistura esses tons, seja de profundidade, né, escura, tons mais escuros, né, com tons mais claros, ou tudo escuro ou tudo claro, nós temos cores que se falam, porque elas foram construídas entre elas, né? E elas têm a presença ali do azul dentro delas, né? Então, desde o rosa até o verde, aqui esmeralda, nós temos a presença do azul. Então, nós temos uma informação, que é a informação de temperatura, que conversa com todas essas cores. Então, elas se misturam, elas se falam, elas combinam, tá? Então, aqui, né, nas cores de roupa, a minha sugestão é sempre de repetir as cores da cartela, né? Tentando, assim, respeitar o seu contraste. Então, quando você vai misturar cores próximas ao rosto, vale tentar respeitar o contraste, né? Se médio, alto ou um baixo escuro, para que vocês harmonizem ainda mais a beleza de vocês, tá? E são cores mais frias, né? Mais escuras. Veja a minha caneca, gente. A mesma cor de inverno.
A gente fica louca da cartela. Bom, vamos falar agora de acessórios. Acessórios de inverno. Olha como também nós temos presente aqui nos acessórios, né? Essa primeira imagem que eu trouxe aqui para vocês, né, desse brinco com esse anel que está aí, veja como ela é um tom de vermelho rosado, é um vermelho cereja, né? É um vermelho indo ali para uma coisa mais rosada mesmo, né? Mais indo para um tom de vinho, olha como é escuro. E a presença dos metais, o inverno, se é um inverno que conversa com as outras estações, né? Porque dentro de cada estação nós temos três sobrenomes de cartelas, que são cartelas que conversam com as outras estações. Se é um inverno que conversa com a outra estação, que, por exemplo, se for de outono, é um inverno que tem uma cor mais escura, né? Então, quando a gente pensa, né, em cor fria, escura, intensa e com um contraste, né, que a gente já falou, se a gente pega essas três características, três dimensões de cor, nós temos, então, presença aqui de acessórios mais escuros. Então, se tem metal, que esse metal seja mais escuro. Se tem cor, que essa cor seja mais escura, né? Então, não é um vermelho aberto nessa imagem. É um vermelho mais fechado, mais escuro. Não é um metal claro, né? Um prata super aberto. Ele é um prata, parece que envelhecido, né? Com talvez ali a gente tenha até umas pedras mais escuras, quase indo para o preto, tá? E aí o brinco azul e o colar verde ali de baixo, veja como é um colar verde indo para o verde esmeralda. Ele não é um verde amarelado, né? Um verde bandeira, ele é um verde mais azulado. E do lado a gente tem o brinco azul, um azul fechado, né? Veja como parece também a cor aqui da minha parede. Minha parede, esse tom azulado, fechado, escuro, né? Ela é uma parede de inverno. Né? Aí a gente tem os óculos. Então nós temos aí nessa imagem, né, que tem uma mão segurando esse óculos ele é metalizado. E veja como é um metal azulado, né? Um prata azulado. Então, a gente vai trazendo informações da cartela, vai trazendo informações dessa beleza, dessa paisagem de inverno, para as informações que a gente usa. E aí, ou seja, são informações que a beleza de inverno tem na sua beleza natural. Então, ela está replicando essa informação, ela está criando a harmonia, tá? Aí embaixo nós temos esse óculos, que tem 3 tonalidades aí de azul. Essa lateral pode até ser um preto, né? Não dá para a gente ter certeza, porque eu não tenho produto em mãos, mas essa lateral pode ser um preto. Então, veja como a gente tem um alto contraste aí nesse óculos, como a gente tem a presença das cores bem escuras também e azuladas, tá? Aqui, então, os metais, né? Eles são prateados, envelhecidos e polidos no sentido de brilho. Ele não é fosco, né? Porque o fosco, ele é suave, né? O polido, ele é iluminado, ele é brilhante, tá? O que mais que eu ia falar? Eu estava lembrando aqui. Bom, acho que era isso. E aí, vamos lá, né? Aí a gente tem a informação de cabelo. A informação de cabelo dentro, né, dessa cartela de inverno, ela é uma informação onde as pessoas, né, de inverno geralmente têm os tons de cabelo, um castanho médio, um castanho indo para o escuro, cabelos até em tons de preto também, né? E aí o fundo, ele é um fundo que ele é meio azulado, meio acinzentado, né? Fundo azulado também aqui na beleza de inverno a gente encontra, né? E aí, se tem alguns tons de cereja, ou se quer, né, pintar o cabelo mais indo para o ruivo, a beleza de inverno segura aquele ruivo mais cereja, que é bem dessa imagem que a gente está vendo aí dessa mestiça, né? Que está embaixo, que ela tem um cabelo bem num tom de cereja, tá? E aí nós temos, né, ao lado, aí logo embaixo do título aí que eu coloquei, nós temos os quadradinhos de cabelos. Então, é uma beleza que, se tem vontade de fazer até umas luzes, o ideal é repetir
a informação de contraste nessas luzes. Então, repete, se você tem um alto contraste, você consegue segurar algumas luzes de alto contraste. Então, luzes bem claras embaixo e um fundo do cabelo bem escuro. Você tem um alto contraste, fundo escuro com essas luzes bem claras, platinadas, você consegue segurar aí o seu contraste e respeitar a tonalidade de inverno, né? Se você quer fazer tons que vão indo mais para um médio contraste ou um baixo contraste escuro, né? A minha sugestão é um castanho claro acinzentado, aí para você conseguir fazer essas luzes e ficar, né, respeitando aí as suas informações de coloração. Bom, eu trouxe aqui também algumas mechinhas de cabelo para vocês verem como que essas mechinhas, ó, essas daqui são mechinhas, deixa eu ver se na luz vai imprimir bem os tons dessas mechinhas, ó. Essas mechinhas são mechinhas que elas são tons mais neutro, frio. Ele é um tom neutro frio, mas é um tom indo mais para o frio. Pode ser que vocês falem, nossa, Bianca, mas aqui, ó, tá meio amarelado. Só que olha a diferença. Olha a diferença do que é amarelado, ó. Tá vendo? Que aqui tá bem mais dourado, né? Mais amarelado. Aqui é bem mais acinzentado, né? Então, os tons de cabelo, né, de inverno é isso aqui, ó. Olha como ele é acinzentado, né? É um dourado mais... Se tem um dourado, ele é um dourado mais champanhe, é um dourado que convida o prateado, né? Convida a chegar o prateado, a ficar o prateado, né? Então, segura. Aqui atrás, ó, tem um platinadão, ó. Ó, dois. Tá vendo que ele é bem esbranquiçadinho, bem prateado mesmo. Tá? Porque é isso, quando a gente fala de metais, né? Os dourados são amarelados, os prateados são mais esbranquiçados, mais acinzentados, então eles são frios, e os dourados são mais quentes, né? Então a beleza de inverno, predominantemente, ou preferencialmente, ela fica mais bonita com os metais mais prateados, mas tem cartelas que também suportam até um dourado, porque se forem cartelas que estão conversando, né, ou com o outono ou com a primavera, são cartelas que seguram um dourado, porque são estações mais quentes, tá? E aí tem a troca de cores com essas estações mais quentes, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para contar para vocês sobre as cartelas de inverno. Quero deixar aqui o meu convite para, se você for primavera, semana que vem, segunda, 8 e 8 da manhã, eu abordarei esse assunto da primavera. Então, a gente vai mergulhar nesse universo da primavera, nesse universo intenso, nesse universo bem colorido. E eu vou trazer aqui dicas de como que vocês conseguem, vocês de primavera, como que vocês conseguem colocar no dia a dia de vocês as informações para viver a cartela de vocês de uma forma mais dinâmica, mais prática e com esse olhar treinado para as cores da primavera, tá bom? Então, semana que vem, segunda-feira, 8 e 8, tem mais Live Class. Fica aqui meu beijo. Obrigada por quem ficou aqui com a gente e a gente se vê na segunda que vem. Tchau!